Olá! Nesta semana foi passado o vídeo da soltura do ousado no Pantanal, aquela onça pintada resgatada dos incêndios criminosos lá da região e que ficou 39 dias em tratamento por causa de queimaduras gravíssimas nas patas. E o que o ousado pode nos ensinar sobre o recomeço? Isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Eu sou Tânia Pulier, psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade. Antes de continuarmos, curta aqui e já se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão. Para começar, vamos ver ou rever o ousado de volta ao hábitat? Dá uma olhada aí. O que você vê nesta cena? Parar um pouquinho para você pensar. Você pode ter olhado sob vários ângulos, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que ele me pareceu um pouco cabreiro. Talvez eu imaginasse que, nossa, uma onça pintada, um bicho tão que não é à toa que recebeu esse nome, né? Por si já corajoso e um sobrevivente de uma queimada tão criminosa, né? Onde tantos companheiros aí da mesma espécie ou de outras acabaram tristemente mortos. Eu imaginaria assim, vai com tudo, né? Eu sou um sobrevivente. E ele sai da jaula, olha para um lado, olha para o outro, parece um pouco ressabiado e vai lentamente. Parece que de forma, não sei se poderíamos dizer prudente. Engraçado, né? O que isso nos ensina sobre a ousadia? Porque tem um tipo de concepção na nossa sociedade, na nossa cultura sobre ousadia, que é ir com tudo. E nós, quando nos vemos em situações de recomeço, por uma mudança buscada ou não, né, buscada ou forçada, fazemos essa exigência a nós mesmos. E entramos em conflito cada vez que não conseguimos ir com tudo. Vai, coragem, né? O que para nós seria ousadia? Coragem, audácia, passa por cima do que precisar, vai com tudo. Essa expressão mesmo. E essa mesma cultura que só quer esse lado, que só quer essa ousadia, em detrimento do seu oposto, do medo, do certo acovardamento, da hesitação. Quando a gente quer negar isso em função de ir com tudo, essa mesma cultura é a que quase matou o ousado e matou tantos companheiros seus. Por quê? Porque a nossa cultura atual, exatamente, vai com tudo, passando por cima de tudo e de todos, não importa o que isso possa causar. Só que nós estamos nessa cultura e essa cultura está em nós. E o que ela nos provoca? Exatamente queimaduras. Nós também ficamos gravemente feridos por essa concepção que nos diz que o tempo inteiro que temos que performar da melhor maneira possível. Eu tenho que ser alguém de sucesso, que consegue tudo, que vai com tudo,
que é audaz, que é corajoso, que é autodeterminado, que é feliz o tempo inteiro. E o que mais que a gente poderia dizer que nos é exigido, negando todo o outro resto que nós temos? Quer negar, mesmo que seja à custa de remédio, né? Quer negar a fraqueza, ou o que nos parece fraqueza. E daí se for fraqueza mesmo? Quer negar a hesitação, quer negar, e com isso nega a prudência também. Porque é engraçado que mesmo no dicionário, a audácia, que é vista como coragem, a ousadia, que é vista como audácia, coragem, nananã, também é vista como falta de prudência, como imprudência. E às vezes somos imprudentes por aí, colocando fogo nas matas para ter um resultado rápido e gerar lucro acima de tudo, mas muitas vezes somos imprudentes com nós mesmos. Quando a gente sente que precisa ir devagar ou que não dá conta de outro jeito. Mas, além de já ser difícil recomeçar, ainda temos que recomeçar brigando com o lado de nós que sente medo, que hesita, porque talvez já foi ferido também por aí. E nos ferimos mais ainda, nos exigindo essa coisa de titãs, né? Sendo humanos e querendo não ser. E como que o ousado, que é uma onça pintada, que alguém me falaria de onça pintada, eu acharia o máximo como símbolo exatamente desse ir com tudo. Ele não vai com tudo. Ele vai com prudência. Ele já foi ferido, gravemente ferido, quase fatalmente ferido. Ele teve companheiros mortos nesse caminho tão injusto. Então, o instinto faz com que ele olhe de um lado e do outro, mesmo porque ele sabe que ele está comprometido. Ele já não tem aquelas garras para ser o caçador de antes, mas ele tem uma experiência. E como que o instinto poderia nos ensinar, hein? Como que às vezes queremos entrar em embate, em cisão, em separação, até mesmo com os nossos instintos. Com isso que nos fala de alguma forma, e quando não ouvimos, nos fala por sintomas mesmo. Epa, você não está dormindo bem. Epa, você está rangendo os dentes à noite. Epa, tem alguma coisa te dizendo que... Opa, você está com medo. E daí? Vai com medo e tudo. Porque a lição pelo outro lado do ousado é que, ok, não vai com tudo não, mas vai com medo e tudo. E às vezes, exatamente porque queremos negar o medo, nos paralisamos no medo. O que mais tememos acontece. E aí não vamos de jeito nenhum. Sabe aquele momento que você tem um projeto e você quer tanto que ele seja perfeito, que aí você não vai, porque ele não está perfeito. E ele vai estar perfeito algum dia se você não for? Aliás, ele vai estar perfeito algum dia? Precisaria ir, começar. Vou com tropeço mesmo, daquele jeitinho do ousado mesmo. Indo, tateando, sem saber, vou por aqui, não é, volto, vou por aqui. Porque, inclusive, o ousado está numa fase de experiência. E se ele não se adaptar, ele vai ser resgatado novamente. E daí? E daí que se você começa de um lado e não se adapta e não dá certo, você vai começar de outro. Vai ser, a vida se arranja. Só que a nossa cultura diz que eu preciso ter sucesso, só precisa ser de um jeito, e aí queima tudo. O processo da psicoterapia junguiana nos ensina a lidar com os opostos em nós, para poder lidar com esses opostos na vida, né? Claro e escuro, bem e mal, seco e molhado, ousadia e medo. Quantos opostos que a gente quer negar, a gente quer unilateralizar, a gente só quer um lado e o outro lado vem então monstruosamente. Como eu disse, o medo vem me paralisando quando eu só quero a coragem. E olha só o que a Jacobi
ela fez uma compilação aqui, ensina pra gente de um jeito um pouquinho mais fácil, nesse livro, Psicologia de Jung, um pouquinho mais fácil e sintético algumas ideias principais do Jung. Mas ela coloca sobre os opostos exatamente que o processo de crescimento e essa função que nos ajuda a uni-lo em nós para poder crescer e nos tornar cada vez mais quem nós somos, é uma função de unificação dos diversos pares de contrapostos da psique numa síntese bem-sucedida. Para essa síntese ser bem-sucedida, para o ousado poder viver, a gente precisa acolher a coragem, a ousadia e o medo. Como ele nessa cena nos ensina. Talvez muito mais do que se ele tivesse ido, igual a gente tem a imagem de onça pintada lá, com tudo. Porque aí talvez eu não seria capaz de ir. Mas desse jeitinho que ele foi, eu não sei você, mas a mim me inspira muito. Fala, nossa, então dá para eu ir, porque eu tenho esse medo, esse receio, essa prudência por causa das feridas, essas cicatrizes. Mas se for para ir assim, eu posso ir e não ficar paralisado, querendo algo perfeito e nunca saindo do lugar. Então, bom, isso é um pouquinho que essa cena me falou, mas eu te peço para deixar aqui também o que falou para você, o que te faz pensar, se esses momentos de medo te paralisam ou você está sabendo acolher o seu medo, a sua fraqueza, as suas dificuldades nos recomeços que a vida te pede. Não se esqueça de inscrever aqui no canal e se você gostou, compartilhe também com seus amigos. Obrigada, boa coragem para recomeçar, junto com os seus medos. Tchau, tchau.